Janeiro Branco, cuidado com a saúde mental. É um prazer estar aqui novamente e iniciar o ano falando de um assunto tão importante, né? Então, Janeiro Branco aí é um mês dedicado para que a gente possa falar sobre saúde mental, sobre a conscientização do que é efetivamente a saúde mental, né? Tratar de temas que às vezes até hoje, apesar de a gente ter evoluído tanto em relação ao social, à internet, ao acesso às informações, ainda é um tabu. Então, falar de ansiedade, burnout, cansaço, depressão, temas que muitas vezes são levados numa brincadeira, né? Então, hoje todo mundo fala, eu sou ansioso, sendo que os transtornos mentais não é essa ansiedade que a gente sente no dia a dia comum, são temas muito sérios e pouco valorizados. Então, por exemplo, é mais fácil você receber ajuda, apoio, auxílio, quando você machuca algo fisicamente, né, externamente fisicamente. Agora, quando você tem alguma questão de saúde mental, é muito difícil o paciente, a pessoa dentro da família, socialmente, receber os recursos e os apoios necessários. Né? Dá tempo para recomeçar o ano do jeito certo? Olha, acho que a gente tem que mudar um pouco o nosso paradigma sobre os recomeços, né? Entender que todo dia é uma oportunidade de recomeçar, principalmente quando a gente fala de qualidade de vida, né? Novamente, essa ansiedade leve ou uma preocupação, isso não vai afetar a qualidade de vida a longo prazo, mas todas as pessoas que enfrentam situações de desgaste por burnout, algum problema mental, vão ter, as questões psíquicas vão atrapalhar a qualidade de vida. As relações, o trabalho, tudo o que ela for fazer, não é assim como a gente pensa, dorme um pouquinho, distrai, vai ver um filme. Então, para quem começou do jeito errado, é uma ótima oportunidade de recomeçar da maneira correta, né? A gente está aí, dia 20 de janeiro, daqui a pouco vem o carnaval. No Brasil, a gente tem um pouco isso, né? Muitos feriados, muitas festas, muitos altos e baixos e muita perca da consistência da rotina. Mas, principalmente se falando de saúde mental, a disciplina e os hábitos, eles são fundamentais para a estabilização neuroquímica. É bem interessante, mas a primeira coisa a gente precisa desmistificar novamente, né? Que hoje a saúde é assim, você acordar às 5 horas e é vendido isso, é tão engraçado. Os pseudo-neurocientistas, pseudo-médicos, pseudo-nutricionistas, pseudo-profissionais da saúde. Então inventaram aí um negócio de que você tem que acordar às 5 horas da manhã, fazer a sua atividade física, as suas práticas, a sua meditação, levar uma rotina que muitas vezes não encaixa na maior parte das condições da população brasileira. Então é importante a gente desmistificar o que é saudável, começar daí. Primeiro apaga tudo que vocês tiverem na mente do que seria uma rotina saudável, porque a gente precisa perceber assim, os hábitos que eu vou mencionar, eles precisam se encaixar na sua rotina, não na minha. Então, às vezes não vai dar para fazer tudo, mas você precisa começar de algum lugar para ter uma melhora na sua qualidade de vida. E os hábitos, eles impactam na nossa regulação hormonal, imunológica e neurológica. Por isso trazem mudanças, por isso trazem prevenção de saúde, por isso trazem uma estabilidade física, emocional, né, e social até no ambiente. Então é importante a gente entender o que são hábitos saudáveis e que eles têm que se adequar à rotina que você tem. Como começar a se cuidar? Então, por exemplo, a prática de atividades físicas é uma coisa fundamental para a saúde. A gente precisa fazer alguma atividade física, mas a gente não precisa ser atleta. Nem todo mundo consegue encaixar na rotina. Às vezes pega transporte público, são horas de transporte, não tem condição de encaixar 1 hora e meia de atividade física numa academia. Mas você pode caminhar, você pode aí procurar a oportunidade de fazer uma bicicleta, seja tradicional, seja bicicleta parada mesmo, uma spinning. Você pode procurar a oportunidade de subir os degraus da escada, parar durante o dia para fazer um alongamento, até um exercício, por exemplo, super simples, que é a panturrilha, quando você inclina e sobe as pernas, assim, em algum degrau, vai proteger você de acidentes cardiovasculares, de infarto. E é uma coisa que você pode fazer no intervalo durante o trabalho. Movimentos simples, como se agachar no chão, ficar uns minutos. Para quem trabalha muito no computador, ficar em pé,
mexer com o computador num lugar em pé onde você fique um pouco nessa posição. Então, a prática regular de atividade física não é você se tornar atleta de elite amanhã, nem o projeto verão do 2027. É você perceber assim, como dentro da minha rotina, das coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia, seja cuidar de casa, filho, de alguém, seja o trabalho, eu torno a minha vida menos sedentária. Eu levanto, eu caminho, eu subo escada, eu levanto para pegar uma água, eu levanto para me movimentar, eu faço um alongamento. Alguns exercícios funcionais hoje a gente consegue fazer dentro de casa, com o peso do próprio corpo, são excepcionais. A yoga é maravilhosa também. As pessoas têm um misticismo de que o yoga são aquelas posições invertidas, onde você precisa ser atleta. A gente tem hoje a Kriya Yoga, então a primeira vertente da yoga, né? Todas as outras yogas vieram dessa vertente. É importante a gente perceber que, por exemplo, é uma técnica que você pode fazer em casa, de respiração e alongamento. Protege de doenças neurodegenerativas, aumenta a imunidade, vai trazer longevidade. Qualquer pessoa pode fazer em casa, 20, 30 minutinhos dessa prática. Então, os orientais ou as outras populações mais longevas no mundo têm o exercício físico como uma prioridade, mas não como uma questão estética ou como um objetivo de atletismo, né? Eles fazem o Tai Chi Chuan, eles fazem uma caminhada, eles fazem um alongamento. Isso é comum. A gente precisa trazer isso de volta, porque o fato de nós trabalharmos sentados, de nós passarmos muito tempo na frente das telas, tem trazido diversas outras questões de saúde. E aí já inclui o próximo hábito, que é diminuir o uso das telas, né? Diminuir o uso da televisão, diminuir o uso do celular o máximo possível, incluir 15, 20 minutos de leitura, por exemplo, por dia, vai também ter um fator neurológico de proteção, vai melhorar a memória, melhorar a neuroplasticidade, trazer diversos benefícios à saúde do indivíduo. Então, isso já melhora, por exemplo, o sono. Quando a gente lê, quando a gente faz uma prática de atividade física, a gente tem um melhor manejo do sono. Então, um hábito, ele se costura ao outro, né? É natural que eles venham em conjunto. A gente não precisa fazer força para ser saudável, a gente faz força para não ser saudável. Então, é importante a gente fazer aí o manejo do sono, né? Uma limpeza 1 hora antes de dormir, não ficar no celular, não estar muito preocupado com as coisas do dia seguinte. Sempre indico para o paciente, por exemplo, faça uma lista das suas atividades para o próximo dia, lá por volta das 6, 7 horas, porque aí você tira isso da sua cabeça, coloca no papel, no outro dia você começa a pôr em prática aquilo que é necessário. Planeje melhor a semana, porque o maior relato de ansiedade ou insônia, porque a pessoa deita e fica pensando em tudo que ela tinha para fazer no mês passado e o que ela tem para fazer no próximo mês e o que ela vai fazer no dia seguinte, a mente fica criando cenários. Por quê? Porque a gente está desorganizado internamente. Então, para regular o sono, para que a gente possa respeitar o ciclo natural, né, o ritmo circadiano, aí por volta das 9 horas está com a mente mais tranquila, a gente precisa se programar, a gente precisa tirar da nossa mente aquilo que está ocupando espaço, sejam as emoções, sejam os pensamentos. E um outro fator que afeta demais a saúde é o consumo do álcool, né? Então a gente tem aí uma população que faz muito uso do álcool para fins, né? Em festas, seja em eventos sociais, seja no almoço de família, virou um hábito constante o consumo alcoólico, como se existisse um nível de consumo saudável. E, na verdade, não existe nenhuma quantidade de álcool que seja saudável. Isso não existe. Basta procurar na literatura, nos estudos mais recentes, não existe o consumo de álcool que seja ok para o nosso corpo. Todo consumo de álcool vai desgastar diversas funções, prejudicar a absorção de nutrientes, favorecer a perda de massa muscular e prejudicar a questão mental também. Então, se a gente não se organiza nessas pautas, a gente não consegue, por exemplo, fazer o manejo do estresse. Às vezes a pessoa fala, eu sou muito estressada, mas há uma desorganização do sono, uma desorganização da rotina, há um consumo exacerbado de álcool, alimentos ultraprocessados, há uma falta de atividade, né? Às vezes a pessoa trabalha, são 3 quadras do metrô, pega um Uber, mas não vai andando. E a gente precisa perceber que a gente não está facilitando, a gente está se prejudicando com esses hábitos.
Então, o manejo do estresse, ele começa com essa, vamos parar, vamos observar o que é a minha rotina. As pausas dos estímulos externos traz mais autoconsciência. E isso é fundamental para que a gente possa novamente parar de sobreviver e começar a viver. São coisas muito diferentes e hoje a gente perdeu um pouco do filtro do que é isso. Você pergunta para o paciente clínico, você olha os estudos, as pessoas não têm mais hobbies. Então, o hobby é passar o dedo aí nas redes sociais. As pessoas não têm mais um lugar de preferência que era para descanso, para recarregar as baterias, né? As pessoas estão sempre nos mesmos movimentos, vai para restaurantes, lugares barulhentos, é hiperestímulo. Então, se a gente não percebe que os hiperestímulos desgastam o cérebro, que ele é um órgão do nosso corpo físico, a gente chega nesse potencial, né, de desgaste. A gente tem aí nos últimos estudos uma estatística de que mais ou menos 40% das pessoas empregadas em serviços registrados ou formais estão tendo que se afastar por algum motivo psíquico, seja burnout, seja ansiedade, seja depressão, seja alguma questão. Isso é um número muito alto, né? A gente nunca viu uma epidemia tão grande de questões mentais. E isso acontece pela falta do gerenciamento. A gente esqueceu que nós somos partes da natureza. A gente começou a achar que a gente é parte do mundo tecnológico, parte da construção sintética do ambiente. E, na verdade, tudo que é sintético e foge do natural estressa o nosso sistema nervoso. É impressionante como a gente brinca, eu estou aqui em São Paulo, que as pessoas acreditam que a natureza é um gramado com palmeiras, né? Então as crianças acreditam que o frango ele não existe como animal, então existe a galinha e aí existe o bifezinho que vem na bandejinha, né? Há um distanciamento, assim, não sabe qual o nome dos vegetais, das frutas, não lembra qual foi a última vez que parou para fazer alguma coisa que não fosse para postar no Instagram, no TikTok. Então, dançar não é mais um hobby, né? Um objetivo para postar. Viver não é mais um objetivo. O objetivo é parecer que você está vivendo bem. E essa dissociação cognitiva é crônica. E eu acho que a gente tem que dar um passo para trás, não para retrocesso, né? Porque a internet é maravilhosa, permite, inclusive, que nós estejamos aqui. Mas para pensar assim, acho que a gente não está usando essa ferramenta da maneira mais adequada. Quando é preciso buscar ajuda? É importante a gente analisar clinicamente quando o indivíduo começa a ter perda de qualidade de vida, tá? Então, se em alguma área da vida, a gente tem relacionamentos, a gente tem trabalho, a gente tem as amizades, a gente tem a questão do autocuidado, da autoestima, espiritualidade. Se em alguma área da vida já existe um prejuízo, você não está mais funcional, aí já precisa procurar uma ajuda com urgência, porque daí, para ter uma ansiedade generalizada ou uma depressão, é um passo, né? Agora, para quem está antes, eu espero que todos estejam bem antes disso, é importante o entendimento, assim, de que a saúde, assim como o bem-estar, assim como resultados expressivos em todas as áreas de realização humana, eles são construídos com base na ordem. Tudo aquilo que foge à ordem entra no que a gente chama na física de entropia, né? E a entropia gera o caos e aí a destruição. A gente precisa pensar que a nossa mente precisa de uma certa estrutura para funcionar bem, de que os nossos resultados são dependentes dessa estrutura. Então, se a sua vida está muito assim, vamos fazendo o que deu, do jeito que deu, se deu, você a longo prazo vai perceber que você não tem os resultados que você espera, começa a trazer uma frustração interna, começa a trazer uma sensação de falta de capacidade ou de procrastinação constante ou de culpa por viver, né? Culpa por qualquer coisa. E a gente vai perdendo eu falo assim, aquele gosto pela vida. Nada parece ter mais aquele sabor do que tinha antes, né? Isso começa a acontecer geralmente por volta dos 35 anos, média aí de saúde mental, quando os primeiros sintomas se agravam. É importante entender que o profissional da saúde, a parte terapêutica, não é a parte medicamentosa. Isso aí, se for necessário, precisa ser visto depois. A gente precisa começar com o antes. Não espere ter que chegar no psiquiatra para introduzir uma medicação. Entenda que se você mudar a perspectiva e a forma como você faz as coisas, seus resultados vão mudar
você vai ter uma qualidade de vida, um resultado de vida melhor, sem precisar da medicação. Então, muitas pessoas vão levando até chegar num ponto extremo onde não há mais saída. A desregulação química é tão grande no organismo que precisa da medicação. Mas é também importante perceber que a medicação não resolve o seu problema. Então, mesmo com medicação, é preciso a gente procurar um processo terapêutico. Há 5 anos eu realizo um workshop que chama Reconecta, que fala exatamente disso, de como a gente para um dia e sai da nossa eu, né? Então as atividades todas têm o mesmo objetivo, mas a cada edição muda-se as dinâmicas para que a pessoa que esteja ali não tenha o menor controle do que vai acontecer, não tem um fator preditivo, e é um dia sem celular para a gente fazer essa recalibração das redes neurais, essa reconstrução de todas as áreas da vida, para reorganizar, para olhar para dentro, para pensar assim, gente, eu como indivíduo, essência, espírito, tanto faz, a ciência não dimensiona o nome, cada um vai sentir aí o que é importante para si, mas como que eu estou me manifestando nessa realidade? Será que eu realmente estou imprimindo a minha verdade, a minha essência, estou existindo? Será que eu estou só sobrevivendo? Estou sendo aí mais uma parte desse efeito que a gente tem manado aí. As pessoas seguem, e dentro da área da saúde a gente vê muito isso, né? 60, 70, quando bate aí 70 e poucos anos, olha para trás e se arrepende muito, não do que fez, do que não fez. Do que não foi visto, do que não foi feito, do que não foi construído. Então, para quem está sentindo um incômodo, está sentindo assim, olhando ao redor, falando tem alguma coisa errada, procure apoio terapêutico. Existem diversas vertentes, né? Então, eu trabalho com a vertente junguiana, com PNL, reprogramação neural. Outros terapeutas vão trabalhar com outras vertentes. É importante encontrar aquilo que ressoa. A terapia cognitivo-comportamental também é excepcional para estruturar novos hábitos, sabe? Como se a gente aprendesse a viver de novo. E só a gente modificando a nossa perspectiva e aprendendo ferramentas que vão trazer benefício não só para a nossa saúde mental, mas para a nossa realidade, é que a gente percebe que a vida não é tão difícil assim, a gente só estava desabilitado, né? E não é ensinado, infelizmente. As crianças não aprenderam na nossa geração a lidar com as emoções, a lidar com a frustração, a fazer gestão de estresse, a fazer gestão de si mesmo. A gente veio de uma era que não tinha internet para uma era completamente diferente, onde as crianças de hoje não sabem o que é um mundo sem internet. A gente veio da desconexão, né, da natureza, da terra, estar na rua, pés descalços, crianças, para crianças hoje que estão dentro do prédio, dos seus condomínios e não tem nenhum contato com a vida lá fora, só online. Então a gente mudou, o mundo mudou, não adianta fingir que não mudou, não adianta o saudosismo de querer viver o passado, porque ele não vai voltar mais, mas como que a gente desenvolve habilidades para o hoje, né? E o domínio, né, o controle, a gestão emocional, a gestão mental é fundamental. Se a gente não tem essa capacidade de lidar com as nossas próprias emoções, gerenciar a nossa própria realidade, a gente não tem condições de ter uma vida saudável, né? Tudo desequilibra. É um alto e baixo, né? Na base da sorte. Não deixe a saúde mental para depois. Em Janeiro Branco, a gente sempre, como profissional da saúde, pede para que as pessoas, por favor, procurem ajuda. Às vezes não tem condição de contratar um profissional, vá a um posto de saúde, procure esses atendimentos terapêuticos sociais, existem muitas oportunidades na internet, mas a gente tem tido aí, infelizmente, um aumento muito grande do suicídio, e é importante que se procure ajuda, é importante que você olhe para você mesmo e se dê a oportunidade de construir uma nova vida, uma nova realidade. Não é porque você está se sentindo mal que é o fim da existência, existem outras formas de viver. Saúde mental é fundamental para todo o restante. Se a gente não tivesse saúde mental, a gente não consegue construir nada. Então, procure ajuda. Fique esperando, né? Não é fraqueza precisar de ajuda. Procure assistência, procure ajuda, procure oportunidades e vamos construir uma vida mais saudável. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a especialista pelo Instagram, @Genevieve Cruvinel, pelo site www.aluria.life ou pelo WhatsApp 11 91
084 8616. Vou soletrar Genevieve para que você possa escrever o nome direitinho, ok? Jhenevieve. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.